Marcos capítulo 3, versículo 13, tem um texto bem conhecido que é a escolha dos 12 apóstolos. Se nós vamos falar de vocação, a primeira coisa que eu preciso entender é que vocação é um chamado de Deus. E mais ainda, se eu fosse ser ainda mais específico, é um chamado de Jesus. Jesus nos chama para uma missão. E aqui eu queria que nós pudéssemos voltar para o primeiro chamamento de Jesus. Quem foram os primeiros que Jesus chamou? Porque eu acho que nós podemos aprender algumas coisas que vão ajudar inclusive vocês. Eu creio que vocês estão aqui porque de alguma maneira tem um chamado de Jesus que vocês estão entendendo, estão ouvindo, que às vezes não parece, não faz muito sentido, o seu presente não define aquilo que você imagina o seu futuro. E eu creio que aqui nós podemos entender algumas coisas que vão ajudar vocês a essa caminhada. Uma coisa que eu aprendi, eu fui no cardiologista terça-feira e ele falou assim, que se eu me comportar bem, e se Deus permitir, a minha geração vive até uns 90 anos. E então ele falou assim, você tem pelo menos mais uns 50 anos de vida. Eu fiquei pensando, caramba, tem coisa pra caramba aí, né? 50 anos. E eu acho bacana isso, porque a gente quer muito definir a nossa vida pelo nosso presente. E Jesus nos chama para uma caminhada, para uma jornada. Uma vida com Jesus é sempre uma vida em movimento. Não tem um ponto final. O ponto final é Jesus. Jesus é o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não existe fim a não ser que Jesus diga, é o fim, está consumado, basta, chega, acabou. Agora, e enquanto nós estamos vivendo as nossas vidas, nós precisamos entender que existe um mestre que precisamos seguir. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O fato é que nós, quando ouvimos essa voz de Jesus, nós queremos saber para onde nós vamos. Mas para onde, Jesus? Como é que vai ser? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou passar necessidade? Eu vou ter uma família? E Jesus não responde. Jesus não vai fazer essa, ele não vai responder. Mas olha só, vamos olhar ali o texto, como ele fala, como ele chama os discípulos. Versículo 3 do capítulo 3 diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Às vezes a gente lê esse texto aqui e traz para as crianças para decorar o nome dos 12. Mas aqui tem algo muito maior do que a gente pode imaginar. Existe aqui uma lição que vai trazer uma resposta a essa pergunta: quem Jesus chama? O fato é que realmente a gente vai ver aqui que chama Mateus, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu. Mas tem mais coisa aqui. Tudo começa com uma decisão de Jesus, onde ele sobe ao monte e ele chama para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Eu fico pensando nessa dinâmica, eu não sei, com certeza tinham mais discípulos, tinham mulheres inclusive, nesse universo de discípulos. Eu não sei se Jesus escolheu uns 20 e 12 responderam. Se uns 7 falaram assim, não, vou pensar, posso responder amanhã? Deixa eu ver, tem uma entrevista amanhã, não sei se isso aconteceu. O fato é que 12 responderam a esse chamado. E qual foi o propósito desse chamado? A primeira coisa que ele fez, que Jesus propôs para estes homens, propôs para eles um relacionamento. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. O tema dessa primeira parte fala sobre chamado
e seu preparo. O preparo de um vocacionado começa com o relacionamento com Jesus. Eu sei que nós estamos numa academia, aqui é uma faculdade de teologia, eu estudei teologia nesta casa, tenho muitas boas recordações, eu amo quando sou convidado para vir aqui. Eu continuo estudando teologia, entendi que eu preciso me aprofundar, por isso me inscrevi num curso de mestrado em teologia. Mas o fato que o que Jesus deseja de nós é um relacionamento com Ele. Para nós que entendemos esse chamado, a primeira coisa que eu preciso, que vai fazer com que eu ganhe musculatura, que eu ganhe competência, experiência, tem a ver com esse relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Ontem eu fiz o segundo concílio lá na igreja, lá tem uma demanda reprimida lá, de uma igreja de 100 anos, depois eu conto essa história, mas eu fiz o concílio de um irmão lá. Mas sabe a pergunta que ninguém faz no concílio? Concílio, para quem não sabe, é para se um pastor entrar na ordem dos pastores batistas, precisa passar por um concílio examinatório, composto de pelo menos 7 pastores, que vão avaliar a teologia do candidato, a sua vocação, seu chamado, a sua ética pastoral e decidir se ele está apto a se tornar um pastor reconhecido pela ordem. Mas sabe qual é a pergunta que ninguém faz para um candidato? Eu já prestei atenção. Como é o seu relacionamento com Jesus? Como é a sua vida de oração? Como é a sua intimidade com a palavra? Eu ouvi os irmãos falando aí, olha, eu estou até com aquele negócio da PIB, né, de ficar lá irmãos assim, né? Estou pegando o jeito dos caras. Eu vejo vocês falarem assim, não, meu hobby é ler a Bíblia. Desculpa, tá? Se vocês deram brecha, eu vou cortar. Mas ler a Bíblia não é hobby, tá, gente? Ler a Bíblia faz parte de um relacionamento com Deus pessoal, de um Deus que fala através da palavra, eu gosto, não sei quem vocês conhecem, o Carlos Queiroz, que ele é um pastor nordestino, presidente, que já foi presidente da Visão Mundial. Eu ouvi ele 2 vezes esse ano, impactou muita coisa que ele fala, e ele fala sobre espiritualidade. Espiritualidade do ponto de vista cristão, porque espiritualidade pode ser qualquer coisa hoje, mas é um relacionamento com Deus, orientado pelo Espírito Santo, onde o perfil é a pessoa de Jesus Cristo. É um relacionamento com Deus orientado pelo Espírito Santo, onde nós olhamos como perfil, alvo, a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele fala, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Messias de Nazaré, porque é um homem histórico que marcou a história da humanidade, é real, é fato. Esse homem é com quem nós precisamos nos relacionar. E quando eu falo da Bíblia, eu tenho entendido uma coisa, agora, quinta-feira é feriado, a Nauzira vai também estar lá com uma conferência Foco, que o pastor Sidney Costa, da Igreja Batista Memorial de Alphaville, está fazendo, onde ele tem entendido que o foco, porque ele fala foco? O foco fala que o nosso foco precisa ser Jesus. Que nós estamos esquecendo a pessoa de Cristo. O nosso universo cristão, ele incluiu tanta coisa, que nós abafamos a voz de Jesus. Jesus não fala aos nossos corações. Eu assumi a primeira igreja batista de Campinas há 11 meses, vou completar agora 1 ano, dia 6 de junho. Parênteses, curiosidade, já descobri esses dias meu comprovante de batismo, certificado de batismo, lá da igreja de Jacareí. Sabe que dia foi? 6 de junho de 1984. 6 de junho de 1984. Acho bacana a história, como Deus tem uma história chamada, que no 6 de junho de 2015, aquele menino que se batizou na igreja de Jacareí se tornaria o pastor da primeira igreja batista de Campinas.
E naquele acampamento, quando o Paulo Moreira falou e eu ouvi a voz de Jesus falando no meu coração, eu não sabia o que eu ia ser. Tanto que quando eu fui conhecer a Daniela, com quem eu sou casado hoje há 16 anos, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, eu tenho um chamado. Eu gosto de você, eu quero namorar com você, mas eu preciso que você saiba que eu tenho um amor maior por uma pessoa chamada Jesus e ele me chamou. E eu não sei para onde ele me chamou. Eu lembro como eu falei, eu não sei se eu vou para Conchinchina, se eu vou ser missionário, se eu vou ser pastor. O fato é que eu estou terminando a faculdade de arquitetura, mas eu não vou ser arquiteto para sempre. Vai ter um momento em que eu vou ter que tomar uma decisão corajosa e escolher. Mas eu queria que você soubesse disso antes de começar a namorar comigo. Quer orar? E o bacana foi que eu falei assim, se um dia me chamarem para ser presidente da Ford ou para ir para Conchinchina, eu vou para Conchinchina. Então quando você olha para quem Jesus nos chama para um relacionamento. Parece que a gente precisa saber o que a gente vai fazer. O que eu vou fazer? Jesus não quer, olha, não se preocupe, eu quero que você ande comigo. Caminhe comigo. Tem uma outra palavra de Jesus em Mateus que tem sido para mim assim um conforto. Ele fala assim, se você está cansado, você está enfastiado, eu gosto da versão a mensagem, você está cansado de religiosidade? Então vem, caminhe comigo. Vem comigo, porque o meu fardo, ele existe, mas ele é mais leve, eu carrego junto, a gente caminha junto, a gente segue junto. Venham sobre mim, né, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente já vê o contexto, a gente vê o texto fora do contexto, mas Jesus está falando de estar também cansado de tradição, de religiosidade, de costumes. E uma caminhada com Jesus é uma coisa leve. Leve porque eu não preciso ficar preocupado com as respostas, com as perguntas. Quando vierem as perguntas, Jesus responde na hora, porque a jornada é uma jornada de fé. O justo viverá pela fé. Tanto é que Paulo cita esse texto de Abacuque, é o primeiro. Pessoal de marketing precisa saber disso. Qual é o primeiro outdoor? Foi o que Abacuque fez. Porque Deus falou para ele assim, escreva de uma maneira que qualquer pessoa que passe com uma carruagem possa ler. O justo viverá pela fé. O que é isso? Um outdoor. Está em Abacuque. E Paulo repete, o justo viverá pela fé. E Deus nunca mudou a regra. Já começou lá com Abraão. O justo viverá pela fé. Você quer saber o que é fé? Vai ler Hebreus. Quer saber como se vive pela fé? A galeria dos heróis da fé. Foram pessoas cheios de defeitos. Eu até hoje me admiro como é que Sansão aparece naquela lista. Sansão era um vocacionado. Tem uma mensagem que eu gosto de fazer por aí, que às vezes me chamam, é que é de Sansão. E como você repete, ela vai ficando melhor, né? Sansão era vocacionado desde o ventre materno, já nasceu já com a proposta, você vai ser o libertador do povo. Sansão tinha um status. Aí teve 18 anos, ganhou carteira de motorista, foi pro litoral, se apaixonou pela menina dos filisteus. Aí depois foi fazendo coisa errada. Sansão teve que ter os seus olhos furados para que ele enxergasse até uma percepção espiritual do que ele tinha que ter feito e não fez. Mas a graça de Deus é tão grande, onde abundou o pecado, superabundou a graça, que se você vai lá, que diremos, pois, não temos tempo para falar sobre Sansão. Se Sansão está lá, nós também podemos entrar nisso. Relacionamento com Jesus é uma vida de oração, de intimidade. Felizmente eu tenho percebido que está havendo um redescobrimento de Jesus. Você pega alguns autores, Eugene Peterson, escreveu agora um devocional, 1 ano inteiro com Jesus, editora Ultimato. Wayne Cordeiro,
tem alguns, quem conhece a pastora há mais tempo, ele tem um livro lá, Andando com o Tanque Vazio, é um cara que anda bem perto do Bill Hybels. Ele escreveu um livro agora, Jesus, puro e simples. Tem outros autores, que eu não lembro agora de cabeça, mas nós precisamos entender esse relacionamento com Jesus. E o chamado de Jesus, eu lembro uma vez que eu estava numa crise tão grande ministerial, assim, meio frustrado, um perrengue na minha vida, assim, né? Porque, ó, seguir a Jesus também dá um perrengue, viu? Não é fácil não, não é um mar de rosas não. E eu tenho entendido, e esse meu relacionamento com Jesus tem me fortalecido, que eu começo a ler agora os evangelhos, olhando, eu começo a entender algumas coisas. Eu entendi, por exemplo, que Pedro nunca devia ter ido andar nas águas. Porque não era chamado de Pedro andar nas águas. O chamado de Pedro era ficar no barco. E quando Jesus chegasse no barco, adorar como os discípulos adoraram a Jesus. Porque o texto termina com Jesus no barco com Pedro, molhado. E os discípulos adoraram a Jesus que acalmou a tempestade. O nosso chamado é adorar, é se reverenciar, se submeter. Não é andar sobre as águas. E aí nós estamos chamando de gente, vamos andar sobre as águas, vamos pisar na tropa e saltar uma muralha. Isso aí é coisa para o PCC. O PCC quer fazer isso, pisar na tropa, pular a muralha. Jesus nos chama para um relacionamento, onde Ele vai fazer as coisas e eu vou. Eu gosto de uma história, eu falei que eu ia falar mais do que eu podia. Eu gosto de uma história, eu gostava de basquete no colégio, eu jogava basquete apesar da minha baixa estatura assim, mas né, a gente se divertia. E na época o Michael Jordan jogava basquete pela NBA no Chicago Bulls. E era impressionante, eu não vi o Pelé jogar, o pessoal fala do Pelé, eu agora na minha, né, eu falo do Michael Jordan, que eu vi jogar. O Michael Jordan era assim, 5 segundos, para acabar o jogo, passa a bola para ele e ele fazia os pontos. Pelé também. Pelé também, do mesmo jeito. Mas a história que eu quero contar diz que teve uma vez que o Michael Jordan bateu todos os recordes na partida. E foi a partida em que mais ele fez pontos. Mais de 50 pontos numa partida só. O jogo já estava ganho. Não tinha mais como perder o jogo. Aí o técnico coloca um Hulk. Hulk é um novato. Alguém que não entrou ainda em nenhuma partida. Aí fala, não, novato, pode entrar porque agora o jogo está ganho, você vai ganhar de experiência. E o novato ainda nos últimos minutos faz uma cesta. E aí aquela ovação assim, Michael Jordan bateu nos recordes assim, o MVP, né, o melhor jogador. Aí chegaram no novato, ei novato, o que você acha? Que façanha do Michael Jordan, como você se sente ter participado desse jogo? Aí ele falou assim, eu estou muito feliz porque eu e o Michael Jordan juntos, nós marcamos mais de 50 pontos. O que Jesus nos chama é para isso, é para jogar um jogo que Ele vai fazer os pontos, Ele só quer que a gente entre no jogo com Ele. Vamos jogar junto com Jesus, é isso, olha. Ah, mas como vai ser? Confia. Confia. E a gente precisa desse... Aí, o que Jesus fala? Jesus chama para um relacionamento e envia. Aí tem duas situações bem interessantes. Ele nos envia para pregar. O que vai pregar? Pregar o Evangelho. Pregar essa história de Jesus. Pregar esse seu relacionamento com Jesus. Eu acho que nós vivemos agora um momento, eu até fiz eu li hoje um artigo que uma colega colocou no Facebook, eu compartilhei para gravar o link. Mas é uma especialista falando da geração Millennials, que é essa geração de 30 anos que hoje está trabalhando, muitos de vocês. E aí vai falar um monte de situação, e eu fico pensando, como é que uma igreja de Cristo hoje vai alcançar essa geração? E como é que nós vamos pregar para essa geração? Dos grandes chamados, Jesus está nos chamando para pregar. A mensagem não mudou, a estratégia não mudou. Só existe uma maneira, como crerão se não há quem pregue?
Não tem outro maneira. Eu tenho que entender que esse meu chamado envolve pregação. Não necessariamente essa pregação é uma pregação formal, como eu hoje faço todo domingo na primeira igreja batista de Campinas, mas essa pregação ela precisa acontecer no seu contexto, aonde você está. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui com vocês agora, e vocês me ajudaram a ver isso? O Lourenço perguntou sobre hobby. Eu acho que nós estamos muito crentes e a gente está pouco cristão. Os nossos hobbies, nós precisamos ser ousados e ter hobbies que nós possamos conviver com as pessoas, para que a gente possa falar de Jesus para essas pessoas. Eu estou falando isso porque eu achei um hobby para mim. Eu não sei mais se é um hobby ou se é uma paranoia, mas o fato é que eu faço corrida de rua. Dia 12 de junho eu vou fazer a meia maratona de Campinas. Eu já fiz ela ano passado, eu vou repetir. O meu problema é que 31 de julho eu vou fazer a minha primeira maratona aqui em São Paulo. São 42 quilômetros e eu só estou correndo 5 até agora, porque eu me machuquei e eu tenho que... Por isso que eu estou falando, estou numa paranoia. Mas por que eu estou contando isso? Porque isso me fez me envolver com um grupo de corrida da academia. E aí as pessoas me perguntam quem eu sou. Eu falo, eu sou um pastor. Mas assim, a gente precisa se envolver com as pessoas. Como as pessoas, elas não estão dispostas a ler o Evangelho, mas elas estão dispostas a ler o Evangelho na minha vida, a ver como eu respondo as questões. A gente precisa se envolver com as coisas da cidade. Eu gosto de falar mais que eu sou mais urbanista do que arquiteto. Eu amo a cidade, eu gosto de voltar para São Paulo, de ver a dinâmica da cidade. Eu adorei ir para Campinas, eu estava em Vinhedo, no meio do caminho eu parei em Vinhedo, uma cidade de 70 mil habitantes. A gente encontra todo mundo na rua, mas não tem muita graça. Campinas já é mais legal, é uma cidade maior. E como a gente se envolve numa cidade? O que os verdadeiros discípulos de Jesus fazem numa cidade? Como eles se envolvem? E nós precisamos entender que existe essa pregação que eu preciso. Então, se eu fosse entender assim, quem é chamado? E tem uma outra coisa aqui. E essa pregação vai ter retaliação. Se você viver como Jesus, você pensa que o inimigo vai ficar feliz? O inimigo não vai recuar sem retaliar. Por isso ele deu poder para expulsar demônios. E a gente fica olhando pentecostal, achando que expulsar demônios é o que os pentecostais fazem. Ele fala que não sou o sal da terra, a luz do mundo, que a igreja é o sal da terra, a luz do mundo. A luz vai brilhar onde? Na escuridão. O sal vai dar gosto onde não tem gosto. E você acha que o inimigo vai gostar? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E às vezes as nossas vidas e as nossas atividades, nós nem sabemos a batalha espiritual que está por trás disso tudo. Mas vai haver batalha espiritual. E eu sou batista, viu? Mas eu creio na batalha espiritual. Eu creio que existe um inimigo, porque fala assim, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. João 10:10. Toda obra de morte, violência, roubo, é obra do inimigo. E essas coisas estão acontecendo no nosso quintal. E essa minha pregação precisa ter poder para isso. Esse reino do bem precisa invadir. Eu não tenho a inocência de achar que nós vamos transformar o mundo. Não, o que o Lourenço falou, o Felipe Pondé está dizendo que existe um caos e é para onde o mundo está indo. E nós temos que dizer que existe uma porta de salvação. O que acontece é que parece que nós estamos nesse navio afundando e está todo mundo já com o coletinho lá esperando. Jesus está demorando, né? Acho que amanhã vai chover, né? E o que Jesus quer é que a gente viva esse mundo e dizer, olha, o barco está afundando. Vocacionados, um chamado, o seu preparo. Quem Jesus chama? Jesus chama primeiro para um relacionamento. Jesus chama para enviar, a pregar com poder. Aí a gente quer o poder
mas não quer pregar. E tudo começa com relacionamento. Não tem, olha, sem oração, sem uma vida devocional de seriedade, sem jejum. Hoje a minha frustração pessoal é eu saber como eu sou. Eu não consigo fazer um jejum. Eu sempre arrumo uma desculpa. E desculpa, eu aprendi que tem desculpa para tudo. Eu sempre vou ter desculpa. Hoje eu arrumo tempo para correr, mas não arrumo tempo para reservar para um jejum. E tem coisas que a gente sabe que só serão, né, libertas com jejum e oração. A gente sabe, mas a gente não está muito preocupado. Então, queridos, quem Jesus chama? Jesus, quem é chamado, tem uma missão. Quem é chamado tem uma missão. Só que a missão não é minha, não é sua. É a missão de Deus, é a missão de Jesus. Eu gosto do John Stott quando ele fala em João 20, 21, que é a grande comissão joanina. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós fomos enviados. O nosso chamado é um envio. Para continuar cumprindo a missão de Jesus. Aqueles homens que nós estamos vendo aqui, qual era a missão deles? A missão de Jesus. A missão não é minha. E aí hoje existe também essa coisa assim, né? Tem lá, missão fulano de tal, uma igreja do apóstolo. O importante é que ele cresça e eu diminua. A gente está mais preocupado como é que a gente vai pensar um Face com um perfil, uma fanpage, com o nosso nome, com o nosso ministério, com a nossa igreja, com a nossa bandeira. Nós estamos cumprindo um chamado, o jogo é de Jesus. A missão é de Jesus. E eu gosto, só para a gente terminar, por que Marcos coloca o nome dos 12? Para a gente colocar na escola dominical as crianças para decorar os 12? Mas sabe o que eu entendi? Que quem é chamado tem uma identidade. Quem é chamado tem um nome, tem uma história, tem uma vida. Quando eu conto a minha vida, eu quero de alguma maneira que vocês se identifiquem com a vida de vocês. Quem vocês são é importante. Uma das coisas que revolucionou a minha vida foi entender o que o programa Celebrando Recuperação ensina. Que nos ensina a se apresentar. E falar assim, eu sou um Fábio, filho de Deus, o Filho de Deus salvo em Jesus Cristo. Aí vocês respondem, oi Fábio, vamos falar, né? Oi, eu sou o Fábio, Filho de Deus salvo em Jesus Cristo. Oi Fábio. É esse quem eu sou. Eu sou o Fábio, que ali Jesus chamou. Não é a minha profissão, não é o que eu faço. Mas a minha história e o meu jeito, como Deus tem construído a minha história, faz sentido para aquilo que Deus quer me chamar para fazer. E o que acontece é que você vai olhar esses discípulos, nenhum deles era competente, nenhum deles tinha currículo. Mas foram escolhidos. E é interessante você olhar ali, porque tem algumas particularidades. Você pega um lá, por exemplo, que é Mateus. Mateus, a gente sabe, era o publicano, o coletor de impostos, era alguém que recolhia os impostos e entregava para Roma. Ele era conhecido pelos outros judeus como um cara que vendeu a alma para o diabo. Porque ele estava, né, a trabalho, a serviço do Império Pagão. Então todo publicano era, né, por isso que fala, os pecadores e os publicanos, que ele era tão pecador que ele nem se encaixava entre os pecadores. Tinha que ter um universo só para os publicanos. E Jesus chama um desses, porque entendeu o chamado. Entendeu que começa com relacionamento. Ah, mas eu sou um publicano, ninguém vai entender o que... Vem andar comigo. Aí chama um outro cara que a gente nem passa batido, um tal de Simão o Zelote. E a gente às vezes nem sabe o que é um zelote. O zelote era uma facção nacionalista que existia entre os judeus, que eles organizavam, não é que nem os black box, não. Eles organizavam assim uma estratégia de guerrilha para matar soldado romano.
Eles sabiam que eles nunca iam poder bater de frente com o Império Romano, mas qualquer esquina que eles pudessem fazer uma operação de guerrilha, matar um soldado, eles estavam felizes. E aí Jesus chama um zelote e um publicano. Parece menos o dia de hoje, né? Um de direita e um de esquerda, aí os caras não conseguem conversar. E Jesus chamou os dois. Chamou os extremos. Relacionamento com Jesus não significa que nós temos que ser tudo igual, que a gente tem que pensar igual, que a gente tem que ter as mesmas ideias. Mas tem uma coisa que nos une: Jesus. Une o zelote, une o publicano, une os pescadores, e tinha alguns deles que até eu acho que eles eram assim, daqueles que chutam mesmo o vaso, né? Os zelotes, os filhos do trovão. Tinha de tudo. O nosso chamado, o nosso preparo começa e termina em Jesus. Vamos incluir outras coisas, vamos incluir a academia, né, a teologia, a igreja, o serviço, o ministério, mas começa e termina em Jesus. Amém? Eu entendo as histórias, eu acho que as histórias, elas fazem sentido, toda a história faz sentido, porque só tem uma história que está sendo contada, é a história de Jesus. E as nossas histórias só têm significado quando elas contribuem com a história de Jesus. A sua história tem um significado tremendo quando Jesus se torna não o coadjuvante, mas o personagem principal. E eu sei que vocês estão aqui porque vocês estão ouvindo a voz de Jesus. Jesus está falando alguma coisa com vocês, siga essa voz. Mesmo que vocês não saibam para onde ela está levando. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu mal posso esperar que, se tudo der certo, como o cardiologista diz, pelos meus próximos 50 anos com Jesus. Porque vai fazer muito sentido. Vai fazer muito sentido.